Dando continuidade, portanto, aqui no estudo da Justiça Comum Federal, analisando a competência dela, mas ainda dentro do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, nós temos algumas pontuações a serem feitas, especialmente com relação à Justiça Comum Federal julgar crimes cometidos contra entidades autárquicas, da forma como mencionei no vídeo anterior. Em regra, a Justiça Comum Federal ela não vai julgar os crimes cometidos contra a justiça, os crimes cometidos contra a sociedade de economia mista, da forma como estava mencionado, mas nós temos algumas exceções, principalmente se tratando quando ocorre a conexão entre crimes ocorridos contra a sociedade de economia mista e empresas públicas. E daí, dentro desse rol, no caso das exceções, eu trago algumas súmulas que são importantes para solucionar os estudos, e tenho início aqui no caso com a súmula 42 do STJ, em que o primeiro comentário que eu entendo como pertinente é de que a maioria massiva das súmulas que eu vou mencionar e que são objeto de estudo da matéria competência, elas foram editadas pelo Superior Tribunal de Justiça. E isso porque o Superior Tribunal de Justiça, uma das funções dele, das finalidades principais dele, decidir sobre qual seria o tribunal competente ou qual seria, principalmente, decidir entre conflito de competência. E por isso, a maioria massiva das súmulas que nós vamos estudar, elas foram editadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Lembre-se também, que eu trago algumas pontuações, que, primeiro ponto, o STJ ele foi recém-criado, se tratando comparativo com o Supremo Tribunal Federal, porque antes de 1988 não havia o Superior Tribunal de Justiça, existia somente o Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal único, né? E que ele fazia as decisões. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ele foi criado em 1988 e essa súmula 42 ela foi recém-editada em 1992. Então é uma súmula que, tão logo foi criado o Superior Tribunal de Justiça, foi editada essa súmula. Essa súmula ela traz o conteúdo, o seguinte conteúdo. Ele vai trazer o seguinte conteúdo. Súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte a sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ou seja, Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis da sociedade de economia mista, tudo bem, e aqui os crimes praticados em seu detrimento. Note que, embora não mencione infrações penais, porque nós dissemos há pouco, na súmula 122, que as contravenções penais elas são processadas e julgadas também pela Justiça Comum Estadual, em se tratando de crimes, lembre-se que a súmula ela faz referência aos julgados que integraram ela, porque, a bem da verdade, a súmula nada mais é do que um conjunto de julgados que se mostrarem o mesmo sentido e que o tribunal entende como pertinente formar um entendimento solidificado em um determinado verbete, que é o caso. Então, em se tratando de crimes, acabam que as contravenções penais elas acabam recaindo aqui também. Elas também vêm para a Justiça Comum Estadual. Além disso, então eu trouxe aqui alguns exemplos, se nós fôssemos imaginar com relação à Justiça Comum Estadual, e quais seriam as sociedades de economia mista, de exemplos mais clássicos. Nós temos aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem capital na Bolsa de Valores para ser feita, no caso, é possível então comprar a sociedade. Então, se houver algum crime ocorrendo dentro de um estabelecimento, dentro da instituição, no caso de uma agência do Banco do Brasil, quem vai julgar vai ser a Justiça Comum Estadual, se for um crime único. Por exemplo, também a Petrobras, também é uma sociedade de economia mista. Logo, se houver um crime cometido, por exemplo, contra a Petrobras, quem julga é a Justiça Comum Estadual. Eu vou fazer uma pontuação aqui que, a partir de agora, só para fins, como nós já frisamos, que tem a Justiça Comum, que ela subdivide em Justiça Comum Federal e a Justiça Comum Estadual, nós vamos ter aqui, portanto, que a partir desse momento eu vou mencionar a Justiça Comum Estadual como sendo Justiça Estadual, só para fins de facilitar a menção dela.
Então nós temos aqui que, se houver um crime cometido contra a Petrobras, quem julga é a Justiça Comum Estadual. É evidente que nesse momento já vem de plano a ideia da... Opa, ficou bem fora do eixo aqui, mas a ideia da Lava Jato. A Lava Jato, ela acaba julgando os crimes cometidos contra a Petrobras e ela corre na 13ª Vara Federal, Vara da Justiça Comum Federal, e no caso em Curitiba. E a Lava Jato, ela processa e julga os crimes cometidos contra a Justiça Comum, contra a Petrobras, porque houve, a bem da verdade, a conexão. Havia crime de evasão de divisas e também crimes contra o sistema financeiro nacional. Em razão disso, como houve crimes contra a Petrobras que envolviam situações aqui de interesse da União, houve, portanto, o que nós chamamos de atração da competência. Então, houve a atração da competência para a Justiça Comum Federal. É por isso que, no caso da Operação Lava Jato, os crimes cometidos contra a Petrobras eles estão sendo processados e julgados na Justiça Comum Federal. Essa seria a razão de estar sendo julgada aqui. Se não fosse o caso, no caso ela estaria, sendo processada e julgada na Justiça Comum Estadual. Outras situações que acontecem também é que, imagina o pessoal, que não é o caso da Lava Jato, né, mas houve um roubo, como eu mencionei acho que na súmula 122, se houver uma ideia de continuidade delitiva que traga o título da conexão que vai ser estudado em breve, em crimes cometidos contra a sociedade de economia mista ou uma entidade regida pelo direito privado, não pelo direito público, e depois em continuidade delitiva, por exemplo, envolver um bem, serviço ou interesse da União, como assaltou o carro do furgão dos Correios, por exemplo, acaba tendo a atração para a Justiça Comum Federal. Então, essa seria uma pontuação envolvendo aqui, no caso, a súmula 42 do STJ.